De volta aqui com a Economia Agora, recebendo o Matheus Reis, advogado trabalhista. Ele está explicando para a gente sobre as regras do home office. E agora a gente vai trazer dicas. Um vídeo do Sebrae da Bahia explicando para a gente como é que é essa coisa do home office, como se organizar para fazer um home office de qualidade. Como a gente melhorar a nossa produtividade trabalhando ou estudando em casa. Principalmente nesse momento que a gente está em quarentena e está passando mais tempo em casa e com mais gente dentro de casa, eu acredito que essas dicas sejam extremamente importantes para a gente melhorar isso. Vamos lá, primeira dica é que a gente separe um lugar para a gente trabalhar. Né? O ideal é que seja uma cadeira, mesa, um espaço que a gente consiga sentar e ficar confortável, né? Para que a gente possa desenvolver o nosso estudo, nossa atividade e estabelecer aquele cantinho ali como um cantinho do estudo, né? A minha mesa de estudo ou a minha mesa de trabalho, o meu escritório, tá bom? Esse é o primeiro passo. O segundo é reúna esses materiais que você vai utilizar para estudar nesse local que você definiu. É montar um escritóriozinho mesmo, uma mesa de estudo. Então ali caderno, caneta, lápis, borracha, computador, para que você evite ficar toda hora tendo que levantar, sair daquele espaço e tirar a sua atenção para buscar materiais e acabar te desconcentrando. Então reúna nesse lugar todos aqueles materiais que você provavelmente vai utilizar para fazer isso. Tá bom? Terceiro passo ou terceira dica é que você converse com as pessoas que estão em sua casa, né? Contigo ali. Por quê? Para essas pessoas entenderem que mesmo dentro de casa você vai ter um momento que é quando você está naquele cantinho ali para estudar ou para trabalhar, né? E negocie isso para eles entenderem e evitar que eles fiquem te interrompendo ou te chamando toda hora, tirando também o seu foco e a sua concentração para trabalhar ou para estudar, né? Feito isso, a quarta dica é que você estabeleça horários, né? E em relação aos horários, a gente sabe que tem gente que é mais diurno, né? Ou seja, consegue fazer as coisas melhor de manhã, acorda mais cedo e aí está mais concentrado e consegue produzir melhor. E tem pessoas que conseguem produzir mais à noite, tem gente que até costuma virar madrugada, que é quando todo mundo está dormindo, e consegue produzir mais. Então isso depende de cada pessoa, mas eu acredito que os melhores horários são os horários que as outras pessoas também estejam ocupadas, porque assim você consegue ter aquele tempo para produzir com mais assertividade, produzir melhor, né? Trabalhar melhor, porque as outras pessoas também vão estar ocupadas fazendo outra coisa. Entender que também quais são os horários que tem maior ruído, tem mais gente em atividade dentro de casa, quem tem filho, entender quais são os horários alternativos em que esses filhos estão dormindo ou estão fazendo outra atividade, para não chocar esse horário com o horário que você realmente precisa dessa atenção. Muito obrigado ao especialista, muito obrigado ao Sebrae da Bahia, a gente que tirou esse vídeo do canal do Sebrae de Salvador, Sebrae da Bahia, portanto. Matheus, nesse momento em que, aproveitando até a fala do especialista, você falava sobre essa questão de cumprir etapas, de cumprir demandas, né? E ele cita como exemplo trabalhar à noite. A gente sabe que trabalhar à noite tem um adicional noturno. Sim. Como é que fica isso, hein? Na lei trabalhista, se a pessoa trabalha por demanda e ela começa a trabalhar à noite, isso pode dar um probleminha aí para a empresa? Isso é algo que é obscuro ainda para a lei trabalhista. Se o trabalhador que opta por trabalhar à noite, ele vai ter os adicionais de noturnos, né, que ele tem direito. Isso é algo que vai sair recentemente, alguns julgados sobre isso, porque é algo que a gente não tem ainda, é algo novo. Pois é, aí está aí uma situação. E tem outras situações, por exemplo, que, olhando assim, tem alguma brecha ainda que precisa ser modificada? Essa é uma brecha, né, da questão do trabalho noturno. Outros pontos que a gente pode aqui, de repente, imaginar novas mudanças no que diz respeito ao home office? É algo que a gente pode discutir, por exemplo, os gastos que eu tenho com home office. Pois é. Porque ele pode ser definido por contrato. Ele é definido por contrato. Ou o empregado arca ou o empregador arca. Mas se posteriormente a gente vê que tem uma relação ali desigual, por exemplo, com o empregado, que é a parte hipossuficiente da relação, no direito do trabalho a gente fala isso, já pode gerar algumas discussões na Justiça do Trabalho sobre isso, sobre esse arcar com esses custos. Pois é, e essa coisa está muito em aberto, né? Sim. Tem empresa que tem oferecido... Eu tenho achado interessante que, por exemplo, quando você entra no LinkedIn,
tem lá algumas empresas oferecendo determinadas vagas. Temos uma bolsa home office como um benefício. Tudo bem, mas será que é benefício mesmo ou daqui a pouco a gente pode ter algo mais assertivo no que diz respeito a esse custo? Eu acredito que o trabalhador que é colocado no home office ou é contratado no home office, o empresário sabe que ele vai ter alguns materiais, algumas coisas que ele vai precisar. Uhum. Eu enxergo como uma obrigação da empresa. É algo que a gente não tem agora, tá, Fabiano? Não é algo que eu estou te falando que é tudo sob contrato. Claro, claro. Mas eu acredito que a empresa deveria arcar. Porque realmente o trabalhador é a parte hipossuficiente da relação, ele é a parte pobre no sentido legal da relação. Uhum. Então eu concordo, é a minha linha de pensamento, que as empresas deveriam arcar com esses custos, não sendo como benefício, sendo como uma obrigação da empresa, entendeu? Você que está acompanhando, o que você acha? Conta pra gente aqui nas redes sociais do canal Viver Brasil, o que você acha dessa modificação aí, a vida toda do trabalhador, e de repente você tem a turma está trabalhando em casa. E aí tem aquele argumento também, né, Matheus, que as pessoas usam, as empresas às vezes utilizam, mas ele ia ter internet na casa dele de qualquer maneira. Não é bem assim, né? Às vezes a pessoa não tem um investimento para aquela internet, às vezes um 4G já atende, ele não precisa de uma banda larga. Então, difícil, são coisas que a gente está falando aqui, não é um caso concreto ainda, é algo muito obscuro, como você disse. Muito novo, muito recente, Fabiano. E, igual eu estou te falando, vão vir decisões que vão, às vezes, até mudar a interpretação que eu estou dando para essa MP, o jeito que eu penso, por exemplo, das empresas arcarem, né, que está no contrato. Então, é difícil a gente determinar, não, é isso, Fabiano. Porque as coisas, igual a gente estava conversando no bloco anterior, as coisas são muito dinâmicas, movimento muito rápido, e a Justiça do Trabalho está atenta em relação a isso também. E agora a turma que está no lá e cá, turma que está trabalhando híbrido, ou seja, um dia está em casa, outro dia está no home office. Tem que ser organizado, igual a gente falou no bloco passado, no contrato, bonitinho, certinho. Se puder colocar no contrato que o dia que esse trabalhador vai estar, quanto mais detalhado, melhor. Isso. O contrato define tudo assim na relação de trabalho e em outras relações cíveis, por exemplo. O trabalhador híbrido, anteriormente, ele era só remoto, ele não podia ser híbrido, ele era remoto ou presencial. Não tinha a possibilidade dele ser um meio termo, como o híbrido é. Então, com a MP, ele trouxe muitas mudanças em relação a isso, sabe? Porque ele pode trabalhar 2 vezes em casa, por determinação, por exemplo, segunda e quarta, e pode ser combinado também, não gosto de trabalhar sexta no trabalho, presencialmente. Vamos fazer terça e quinta, por exemplo. É tudo combinado mesmo no contrato. E aí, para não ter problema no que diz respeito a essa questão do contrato. Agora, como você tem visto hoje a dificuldade, é talvez um tema muito polêmico, mas alguns trabalhadores, e é uma mudança do mercado, não querem voltar mais para o trabalho presencial. Como é que fica para a empresa que tem um caso concreto desse? Sim. O trabalhador definitivamente fala, não, eu me acostumei com home office e tudo mais. Esse desligamento se dá como? Justa causa? Não justa causa. Provavelmente essa empresa vai demitir, o que eu acho e concordo, é demitir ele sem justa causa. Sem justa causa. Por não obedecer, não seja obedecer, mas assim, não fazer mais parte do padrão da empresa. Então, o padrão, porque ele realmente, por exemplo, ele foi contratado para home office. Certo. Mudar ele, que é possível, porque a empresa tem esse poder de gestão, é possível, só que o empregado às vezes não quer, às vezes não tem interesse. Mas você diz que pelo simples fato de você estava num trabalho presencial, e aí houve uma mudança e vários meses essa pessoa passou pelo home office. Isso possibilita a pessoa ela não ser demitida por justa causa, porque ela foi colocada numa outra situação. Sim. É esse o caso, né? Sim, mas ao mesmo tempo, eu como empresário, por exemplo, eu posso chamar esse empregado que estava presencial, foi para o home office e presencial de novo, porque é meu poder de gestão. Então o empresário tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso. Pois é, mas que samba louco esse, né? Porque você tem porque eu acho que não ficou claro ainda. Acho que vale a lei, a gente vai ter que estudar bastante, entender bastante no que diz respeito ao home office, mas a pessoa ela vai ser demitida, ela tem sem a justa causa,
Mas o que eu acho que vai acontecer, e a gente vai ter isso aqui, de repente, para poder conversar em outras vezes, vai ter casos em que a pessoa vai conseguir, principalmente na esfera pública, a pessoa vai conseguir, ela vai manter o trabalho dela no home office. Ela vai provar que ela conseguiu exercer as mesmas atividades no home office e ela não vai perder o emprego. Isso também vai acontecer no meio corporativo, mas eu acho que no meio público, talvez a gente vai ter caso mais recente disso aí, né? Sim, porque o meio público tem uma relação um pouco diferente, porque o contrato é até mesmo diferente, né? O contrato de emprego e o contrato público. Então, aquilo ali está determinado e vai permanecer sim, né? Porque provavelmente uma pessoa que é contratada por um órgão público tem um prazo determinado esse contrato, por exemplo, de 2 anos, 5 anos, etc. Então, esse contrato é totalmente fixo, entendeu? Não é igual um contrato de um empregado normal, né? Um empregado de uma esfera privada. Agora, o detalhe é o seguinte, por exemplo, teve muitos casos de gestantes que, por causa da pandemia, foram para o home office, até em atividades que não foram necessariamente. Os outros funcionários estavam trabalhando e essa pessoa foi para o home office. E já tem casos de gestantes que agora querem se manter no home office. Olha que situação complexa. Sim. O trabalhador está, nesse momento, acostumado numa dinâmica e agora ele vai lutar para que continue. Quer uma dica, você que está nessa situação? O de emprego, trabalho em casa, porque se a empresa tem um cenário dela fazer o trabalho dela presencial, ela não vai mudar toda a engrenagem exatamente para atender aquela pessoa, né? Porque provavelmente esse empregado ele está ciente quando ele entra. As empresas também não são bobas também. Eles sabem que depois do home office, depois de um período às vezes pandêmico, igual a gente viveu, vai vir o presencial. Eu, por exemplo, vivenciei isso. A gente estava de home office e depois de uma certa tranquilidade para a gente, né, a gente foi para o presencial, que para a gente favorece o nosso trabalho. Muito bom. Eu prefiro presencial, assim, muito mais o presencial. O home office é bem chato. Agora, a gestante, Fabiano, licença, mas a gente tem que tomar um cuidado porque tem uma determinação pública, né, já também, dela voltar ao trabalho com algumas orientações. Por exemplo, vacina, se ela vacinou, se não é um cargo tão perigoso para a gestação dela. Então, tem uma lei específica para isso também. Acho que vale pontuar também. Essa lei exatamente que fez com que várias gestantes fossem posicionadas. Aí, com essa queda da emergência, a coisa vai ter outras modificações. Então, muitas cenas dos próximos capítulos. Ô, Matheus, foi ótimo. Obrigado, viu, pela sua presença aqui. Essa juventude na advocacia trabalhista é muito legal. E te dizer que foi bem claro o que a gente conversou aqui hoje. Acho que você conseguiu passar para o nosso telespectador algumas novidades e também algumas subjetividades do que vai vir por aí. Obrigado, viu? Fabiano, espero ter esclarecido para os espectadores, desculpa. E estou sempre à disposição para qualquer dúvida, para a gente conversar, trocar uma ideia igual a gente trocou hoje. Muito bem. Os espectadores, eu também, tem hora que eu também dou uma atropelada. Tem hora que eu dou uma atropelada aqui. Gente, muito obrigado a você que esteve aqui com a gente. Tomara que esse papo seja bastante agregador aí para você discutir em casa, discutir no trabalho e trazer mais coisas boas para o seu dia a dia. Muito obrigado, até o próximo.